Caros fiéis, gravíssimo problema é o apego desordenado às coisas deste mundo. Apego desordenado significa apego excessivo, não orientado para a finalidade daquela realidade criada, não orientado para Deus. Deus, ele deu uma finalidade, um destino, um fim àquela realidade que ele criou, e nós então, quando orientamos diversamente, no sentido oposto, eis aqui então o que significa a desordem. E quando nós nos apegamos a esta realidade criada, neste sentido, eis então aí o que caracteriza o apego desordenado. O apego desordenado às criaturas é um grave problema espiritual. Bloqueia tudo. Quando eu penso, por exemplo, em grandes autores, quando eu penso em São João da Cruz, que essencialmente desenvolveu toda a sua obra sobre a importância do desapego, da pobreza interior, da pobreza em espírito, nós entendemos, por exemplo, a partir da obra magnífica deste doutor da Igreja, o que significa o grave problema para a nossa vida espiritual, que é o apego às coisas criadas. Apego, então, a tudo que for criado. As coisas moralmente más, é óbvio, é lógico, uma pessoa excessivamente apegada a realidades moralmente más, é claro que ela tem um enorme obstáculo para o seu avanço no caminho da santificação e da salvação. Mas devo dizer, caros fiéis, o apego desordenado, o apego excessivo também às coisas moralmente boas ou neutras. Se nós nos apegamos a coisas que são boas em si, querem um exemplo? A comida, ou melhor, o prazer que nós podemos tirar no ato de comer. Ora, tudo isso é bom, a comida, e também o prazer que nos vem por poder degustar um belo prato. Mas quando nós nos apegamos de maneira exagerada, desordenada a uma coisa e outra, e principalmente ao prazer que tiramos ali daquela refeição, apego desordenado quer dizer, nós exageramos na dose. Ora, qual é a consequência prática? Como isso se chama? Isso se chama gula. Isso vale para a comida, isso vale para a bebida. Lembrando, caros fiéis, antes de seguir, antes de dar outros exemplos, que o apego desordenado a qualquer realidade criada gera pecados e, pelo menos, imperfeições. E tanto uma coisa quanto outra são obstáculos para o nosso progresso na via da santificação. Então eu falava da comida, não é? Falava da bebida, ou do prazer que vem disso, e do apego imoderado, excessivo a essas coisas. Que eu não me esqueça, por exemplo, sobretudo nos tempos atuais, do apego excessivo à figura do nosso próprio corpo, verdadeiro culto ao corpo. Apego aos nossos bens materiais, apego desordenado. Entendam bem, eu estou falando disso, apego desordenado aos nossos bens materiais, ao dinheiro, ao conforto. Ora, são clássicos. Nosso Senhor, Ele mesmo falou, e Ele alertou com relação ao perigo do apego a essas coisas, do apego imoderado a essas coisas, desordenado. Bens materiais, dinheiro, conforto, o prazer dos sentidos. Isso se chama sensualidade, sentidos. O prazer venéreo, fora do seu contexto, vivido de uma maneira contrária àquilo que Deus determinou para este tipo de prazer, associado àquela atividade belíssima que é a atividade conjugal que tem o seu lugar único e exclusivo na legítima união conjugal. Os adultos aqui entendem o que eu quero dizer. Apego desordenado a todas essas coisas. Apego desordenado com relação a certos relacionamentos interpessoais. Quando, por exemplo, alguém tende a colocar uma pessoa no mesmo nível, no mesmo patamar de Deus, ou pior, acima de Deus, e na prática vemos muitas coisas assim. A ponto de, por exemplo, no caso de uma perda, a perda de uma pessoa a quem somos imoderadamente apegados, gerar revolta contra Deus. Eu não quero entrar aqui no julgamento de corações e rins, mas quantas coisas deste tipo nós constatamos e verificamos que se trata aí de um apego imoderado, excessivo, desordenado a uma pessoa, a uma realidade criada, a um relacionamento e aquilo que de bom pode vir disso.
a ponto de voltar-se contra Deus quando algo vai errado? Se isso acontece, temos um apego desordenado. Apego às nossas ideias caprichosas. Apego às nossas opiniões sem fundamento. Sabe aquele apego obstinado? Aquela opinião que você não sabe de onde vem e que você, com um pouco de raciocínio, percebe que não tem muita base. Não, eu me apego a isso. O apego excessivo aos nossos julgamentos falíveis. Apego à nossa vontade própria. Caros fiéis, vontade própria é uma expressão técnica. Não quer dizer a minha vontade, mas vontade própria significa a idolatria da vontade humana. Vontade própria significa o seguinte: a vontade da pessoa encontra-se no lugar ou acima da vontade de Deus. No lugar ou acima de Deus. Isso é a vontade própria. Entendem? Quando nós, por exemplo, consultamos bons tratados espirituais, como, por exemplo, de Santo Afonso Maria de Ligório, nós encontramos essa definição e os problemas que advêm, por exemplo, de se abrir as portas para a chamada vontade própria. Repito, vontade própria não é a vontade pessoal, que deve ser vivida, ora, segundo a ordem própria, na liberdade que se orienta para Deus. Vontade própria significa, repito, a vontade humana que pretende substituir-se à vontade divina. Isso porque as ideias de alguém, da pessoa, encontram-se no lugar ou acima do pensamento de Deus. Isso é um grave problema, caros fiéis. Quando nós pretendemos posicionar as nossas ideias, por mais que sejam interessantes até um certo ponto, as nossas ideias limitadas, humanas, no lugar do pensamento divino, no lugar da sabedoria eterna, temos um grave problema aqui. Em primeiro lugar, divisão. E algumas pessoas, nesse sentido, neste caso, chegam até a orgulhar-se de títulos como, por exemplo, sou um livre pensador. Livre pensador no sentido de, não me submeto àquilo que vem de Deus. Eu tenho as minhas próprias opiniões que, no caso, faço com gosto prevalecer sobre o pensamento de uma deidade. O meu pensamento é praticamente absoluto. Perante quaisquer divindades ou deidades, estamos falando disso aqui. Eu me sinto completamente à vontade para navegar na direção que eu quiser. Ok, claro, somos livres, é bem verdade. Mas quando nós sabemos que a sabedoria divina é infinitamente superior à nossa, ela é perfeita, ela é magnífica, ora, seria uma atitude privada de inteligência quando, por exemplo, preferíssemos a nossa à dele. Quando nós sabemos que a vontade de Deus corresponde ao ser de Deus, Deus é a sua própria vontade, lembra daquela característica de Deus, a simplicidade absoluta? Deus é o que ele tem enquanto atributo, Deus é a sua própria vontade. Se ele é perfeito, infinito, eterno, ora, a sua vontade é a mesma coisa. Ora, quão privados de inteligência somos nós quando nós pretendemos trocar a dele pela nossa, dizendo que a nossa é melhor sempre, a dele não. É nesse sentido que eu digo, caros fiéis, pessoas que se orgulham, por exemplo, de elevar-se assim à posição de Deus, ou mesmo acima de Deus, ora, que pena. A propósito dessa cegueira, o próprio santo, que eu citei agora há pouco, Santo Afonso Maria de Ligório, ele disse assim: quem se deixa conduzir pela vontade própria, no sentido técnico que eu acabei de apresentar, a idolatria da vontade, a vontade de Deus, abaixo da vontade humana, a vontade humana acima da vontade de Deus, quem faz isso não precisa de demônio que o tente, porque ele próprio tornou-se um demônio para si mesmo. São palavras de Santo Afonso de Ligório. Quem deixa, por exemplo, a vontade própria, nesse sentido técnico exato, de idolatria da vontade, ocupar o centro das coisas, não precisa, na verdade, de demônio que o tente. Estamos aqui no campo do orgulho, puro orgulho, caros fiéis. Só que o orgulho não é o único problema nessa história. Este apego imoderado, exagerado às realidades criadas, geram os vícios capitais. O orgulho é o primeiro. Lembremos-nos da gula, falamos disso também, agora há pouco. A ganância, a luxúria, a ira, vícios, pecados e imperfeições, enfim. Como a imperfeição, por exemplo, daqueles que se deixam levar pela má tristeza. Agora não entendemos nada.
Como assim, má tristeza? A tristeza em si é uma coisa má, não? Não necessariamente. Não necessariamente. Há uma tristeza má e há uma tristeza boa. De onde é que o Senhor tirou isso? Ora, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Há uma tristeza má, como há uma tristeza boa. Então vamos lá. 2 Coríntios 7:10. Diz o apóstolo, literalmente, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento salutar, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. A tristeza do mundo é aquilo de que se trata até aqui. Somos tão apegados às coisas que quando nós nos vemos privados dessas coisas, as quais somos exageradamente, moderadamente privados, nos entristecemos. Tristeza, sinal de apego. Agora, tem uma outra tristeza, por exemplo, trocando em miúdos, a primeira, boa, que significa o seguinte: eu sei que ofendi a Deus. Eu sei que ofendi a Deus pelos meus pecados, e como eu amo de verdade e sinceramente, eu sou habitado por verdadeira dor pelo fato de tê-lo ofendido. Eu me entristeço sim, porque através de uma escolha errada eu ofendi aquele que eu devo amar sobre todas as coisas. Por uma escolha errada, eu ofendi aquele que é digno de todo amor. Que tristeza! Veja que essa tristeza é sim salutar, porque ela existe por uma boa causa. E essa tristeza me leva ao arrependimento. Se a tristeza me leva ao arrependimento, a conversão, a reconciliação com Deus, então ela é maravilhosa. É que nós não estamos acostumados, talvez, caros fiéis, na nossa geração, a considerar coisas desagradáveis, por mais que sejam salutares e úteis, como coisas boas. Como, por exemplo, um bom medicamento, um remédio amargo. Ele é amargo, mas ele é bom. Se é o remédio indicado, apropriado para a minha enfermidade, e se ele me vai curar. Da mesma maneira, essa tristeza pelo fato de ter ofendido a Deus, que é a dor do arrependimento, a contrição, a dor de ter ofendido a Deus, isso é bom, porque me faz mudar de vida. Agora, outra tristeza, a tristeza de ter perdido aquele bem, a ponto até mesmo de voltar-se contra alguém, e de voltar-se contra Deus, essa tristeza, não, ela é expressão de uma imperfeição. Bom, passo para uma outra ideia. Vamos nos lembrar do seguinte, caros fiéis. Nós somos, já consideramos isso aqui pelo menos uma vez, nós somos apenas administradores dos múltiplos bens que Deus coloca à nossa disposição. Tudo que nós temos como bens, tudo aquilo de bom que temos, veio de Deus, direta ou indiretamente. Não é o caso de desenvolver a ideia aqui, basta lembrar o princípio. Devemos, portanto, já que vem de Deus e pertence a Deus, e nós somos apenas administradores disso, devemos usar dos bens desse mundo com sobriedade, sabedoria e ordem, com verdadeira liberdade interior, ou seja, afugentando o apego desordenado e moderado que distorce as coisas todas, e que ao invés de me ajudar a cumprir a vontade de Deus como expressão de amor a Deus, me faz caminhar no sentido contrário. Tal escravidão, sim, porque o apego desordenado a qualquer realidade, apego desordenado mesmo, imoderado a qualquer realidade criada, nos faz, de certa forma, escravos desta mesma realidade criada. Tal escravidão ou servidão, como queiram, gera mais desordem. Tem um versículo no Salmo 41, versículo 8, que diz o seguinte: uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas. Um abismo atrai outro abismo no fragor das cascatas. Males que chamam males, males que levam a outros males. Essa é a ideia. Assim como uma vaga traz outra no fragor das águas revoltas, Salmo 41, 8, portanto, desordem gera mais desordem. Assim foi com Davi com relação a Betsabé, a esposa de Urias. Lembram do fato? Um dia, o rei Davi, no seu terraço, ali, sem muito com o que ocupar-se, ele vê uma jovem bela banhando-se não muito longe dali. Ele poderia muito bem, após ter rapidamente percebido do que se tratava, desviar o olhar. É o que se faz. É o que se faz.
questão de fugir das ocasiões. Mas não. Ele não só fugiu da ocasião, não só desviou o olhar, como olhou insistentemente, afeiçoou-se demais, convidou-a para a sua intimidade, deitou-se com ela, como dizem as Escrituras, expressão bíblica, e aí advieram todas as consequências. Ela então ficou grávida dele, e ele então, querendo que a coisa não fosse percebida, matou Urias. Enfim, estou resumindo bastante. O seu marido. Então tomou-a. De fato, ele colocou Urias na frente de batalha. Disse ao comandante, olha, coloque ali onde o ataque é mais violento. A intenção era clara, para acabar com Urias. Então, depois da morte de Urias, ele consolou Betsabé, acolhendo-a em sua casa. Mas aí Deus disse a ele, o que você fez? Que isso? Abismo atrai outro abismo. Vejam, a experiência humana nos lembra, quando nós abrimos a porta ao mal, o abismo atrai outro abismo, o mal que traz outro, e assim vai, e assim vai. Bom, tudo isso para falar de Herodes. Assim foi com Herodes, com relação ao seu reino. Apego desordenado, exagerado, imoderado ao seu reino e ao poder que ele tinha nesta terra. É isso. Para concluir. O apego era tanto, caros fiéis, que ele chegou mesmo a decretar a morte, como nós entendemos, dos pequeninos, indefesos, inocentes, por medo de perder o seu domínio. Era tanto apego e tanto medo que ele mandou matar à torto e à direito todas as crianças até 2 anos de idade. Ora, se isso não é apego exagerado e moderado que gera desordem, mais desordem, não sei o que é. Entende até onde pode chegar um movimento desordenado qualquer. Temeu perder o reino no futuro e mandou matar então as crianças. Medo que gerou cegueira, que gerou ódio, que gerou injustiça, com extrema crueldade. Tudo por um apego desordenado ao seu reino. E nós nos perguntamos, como pôde ele chegar a um tal absurdo? E eu me pergunto, caros fiéis, como podem tantos dos nossos contemporâneos chegar a coisas do mesmo tipo, da mesma natureza? Contemporâneos quer dizer hoje. Ceifar vidas de pequenos inocentes. Hoje. Não tanto mais nos braços de suas mães, embora isso aconteça, quantas guerras há. Mas, de uma maneira particular, no ventre delas. E o que é pior, pretendendo se justificar o injustificável. Não, a gente não está longe de Herodes, não. O apego desordenado, claro, não estou julgando particularmente, eu estou falando de uma situação. E lembrando o quanto que uma desordem gera outra. O apego desordenado a qualquer realidade criada acaba por destronar a Deus de nossas vidas. Vale a pena repetir. O apego desordenado a qualquer realidade criada, nos lembra também São João da Cruz, acaba por destronar a Deus de nossas vidas. Com todas as suas nefastas consequências, em todos os campos, do intelecto, da ação prática, dos relacionamentos intersociais, interpessoais, enfim. Qual o remédio, então, caros fiéis? O remédio encontra-se naquilo que nosso Senhor disse, por exemplo, no Sermão da Montanha: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, atenção, quer dizer, humildes, desapegados dos bens deste mundo e de qualquer realidade criada, e, portanto, interiormente livres, a verdadeira liberdade, a santa liberdade dos filhos de Deus. Caros fiéis, peçamos a Nossa Senhora do Rosário que nos obtenha tal graça. Amém.